última atividade da semana, página 115 do nosso Bem Me Quer Matemática. Então, vamos lá, estamos trabalhando o gráfico. Então, hoje nós vamos falar de Marcos. Ontem nós falamos de Joana, lembra? Mas a Joana está aqui também. Só que o Marcos, ele gostou tanto da ideia da Joana que ele resolveu registrar uma tabela. O tempo que ele gasta com as suas atividades também. Mas veja, ele anotou de forma diferenciada. Ele fez uma tabela diferente da Joana. É a anotação do que eu vou fazer depois. Então, primeiro eu anoto os dados, tá? E depois eu faço o meu gráfico. Então, como que ele fez? Ele anotou as atividades dele. Então, ele fez atividade, ele dorme cerca de 8 horas por dia, ele estuda às 7 horas por dia, ele leva umas 2 horas entre almoço, café da manhã e janta para se alimentar. Ele gasta no lazer dele, em tempo livre, 3 horas fazendo as coisas que ele gosta. Que lazer é isso? Fazer as coisas que gosta. Em outras coisas, ele gasta 4 horas. Então, eu sugiro que você comece pela quantidade de horas que o Marcos gastou. Vamos fazer por quadradinho, que fica bem melhor. Então, vamos imaginar o seguinte, 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer um a mais. 2 a mais. Pronto, fiz 2 quadradinhos a mais. Aí eu tenho que fazer uma reta. Por quê? Porque eu tenho que colocar o que ele... Vou fazer uma reta para colocar quais são as atividades dele, né? Agora vamos imaginar o seguinte. Esse aqui é 0 hora. Esse aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e 8 horas, tá? Eu não preciso colocar mais que isso. Por quê? Porque o Marcos disse que a quantidade que ele mais gasta é dormindo. E quanto ele gasta? 8 horas. O que vocês vão fazer? Olha, igual a professora fez. A professora colocou aí os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Por quê? Porque vai ficar mais fácil para você. Depois, você vai ver a quantidade do que Marcos gastou. Por exemplo, Marcos gastou 8 horas. Onde que é 8 horas? 8 horas de sono, né? Ele gastou 7 horas de estudo. Onde é o 7? Aqui. 7 horas de estudo. Ele gastou se alimentando 2 horas. Vamos lá. 2 horas ele gastou se alimentando. Marcos gastou 3 horas de lazer. Estão vendo? Sempre no risquinho aqui, onde está a quantidade de horas que ele gastou. Em outras atividades, ele gastou 4 horas. Bom, agora vai ficar muito fácil de fazer as respostas abaixo, tá bom? Marca aqui também para você não se confundir. O que ele fez aqui, Ele é quantidade de sono, aqui é do estudo, aqui é alimentação, lazer e outras, tá bom? Faça aí no seu livro. Agora que você já fez, nós podemos responder. Então, vamos lá, número 3. Com base nos dados da tabela acima que você fez, letra A. Se Marcos vai dormir diariamente às 21 horas e 30 minutos, se lembram quando era 21 horas, crianças? Vejam, a meio-dia 12, 1 hora 13, 2 horas 14. Vão fazendo a conta, vocês vão chegar aí nas 21 horas. Se ele vai dormir às 21h30, a que horas ele acorda? Então, vejam bem, vão fazendo e contando. 22, 23, 24. 24 é meia-noite. Depois, 1 hora da manhã,
2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Vão fazendo no dedinho que dá certo, tá bom? Só que não vai dar uma hora inteira. Por quê? Porque tem os minutos também. Então, vai ser, sei lá, não sei, é um exemplo. Ó, aqui é 9h30, então pode ser 10h30, 11h30, meia-noite e meia, sempre assim que você vai contar, tá bom? Letra B. Qual é a diferença entre a quantidade de horas que ele gasta estudando e se alimentando? Se ele gasta 7 horas estudando e 2 se alimentando, qual é essa diferença? Que continha muito fácil eu tenho que fazer? É a diferença, tá? Letra C. Quantas horas Marcos gasta a mais com lazer do que com alimentação? A continha é de menos. E daí você tem que dar o resultado que ele gastou a mais. Tá bom? Vamos lá. Letra D. Se Marcos fica estudando 5 horas na escola, quantas horas ele estuda em casa diariamente? Veja, ele colocou que gasta 7 horas. Essa continha você nem precisa fazer. Só de cabeça você já sabe, né? Se ele fica 5 horas na escola, imagina então, e 7 horas de estudo diário, quantas horas ele fica para fazer as tarefinhas dele? Letra E. Com que atividade Marcos gasta o quádruplo do tempo que usa para alimentar-se? Quanto ele gasta para se alimentar? 2 horas, né? Sabe o que é quádruplo? É quando você faz 4 vezes esse horário, essa quantidade. Ficou fácil. Qual é a atividade que ele gasta 4 vezes mais? Muito bem. Número 4. E você? Com que atividade gasta mais tempo? Quanto tempo? Então, essa é pessoal, tá bom? Fale aí para a professora, escreva aí qual é a atividade e quanto tempo você gasta, tá bom? Então, terminamos aqui a nossa página de número 115, a nossa última atividade da semana. Desejo a vocês um ótimo final de semana e que ele seja abençoado. Até a próxima semana!